Oi, gente! Hoje eu sou a Gi e hoje vou falar de um romance, Volta para mim, da Mila Gray. Volta para mim, de Mila Gray, é um romance publicado no Brasil em 2016. Eu só conheci a história esse ano, 2019, porque eu troquei esse livro numa feira de livros aqui da minha cidade, a feira juntou. E aí eu achei a capa muito linda, li a sinopse, fiquei muito interessada e eu vou falar um pouquinho da história para vocês. A história é sobre o amor de Jessa e Kitty, um amor proibido porque o pai dela odeia ele. E aí, no primeiro capítulo, você está dentro de uma cena onde o pai dele vai fazer uma revelação de uma morte para Jessa. Uma morte que você não sabe se foi o irmão ou Kitty, que é o namorado, porque os dois estavam em missão juntos no trabalho militar deles. E aí, quando essa revelação vai ser revelada, a autora pausa a história nesse primeiro capítulo e volta 3 meses atrás, no aniversário de Jessa, onde esse romance entre Jessa e Kitty começa a se revelar. Ele resolve acontecer esse romance. E aí, a cada capítulo, Jessa e Kitty vão contando essa história de amor, o dia a dia do casal pra gente. Então, assim, o primeiro capítulo começa com a Jessa e aí o segundo com Kitty e assim por diante. Bom, após essa morte não ser revelada e aí eles começarem a contar a história de amor deles, você vai tendo alguns mistérios ali. Por que o pai dela odeia ele? Porque o pai dela não conversa com o pai dele? E assim vai caminhando a história. Até que essa história volta nos 3 meses depois que foi a data que um dos dois morreram. Ou o irmão ou o namorado de Jess. E aí, com essa revelação feita, que eu não vou falar aqui, né? Logicamente, não vou dar spoiler. Bom, com essa revelação feita, a história começa a despedaçar o seu coração com o luto, com o psicológico do personagem que viveu, porque ele estava ali na hora da morte. E aí, como fica a relação dos dois, hein, né? Como fica a relação de Jessa com o sobrevivente. E aí depois você vai lendo, e aí essa história ela vai colando no teu coração. Por quê? Onde há amor, há perdão. E aí essa família começa a se perdoar. Porque além do amor e do ódio do pai de Jessa por Kitty, há também outros problemas na família. Então ali começa a se resolver essas questões. E ali também começa o futuro. E aí ali você fica sabendo se ela vai ficar com o Kitty, o que vai acontecer no futuro dos dois. No final tem um casamento, que não é o da Jessa, tá? Mas tem um casamento no final. E assim, essa história é uma história que vai despedaçar teu coração. Você vai chorar. Principalmente no momento da revelação da morte. E aí ela vai colar teu coração. É uma história linda. É um romance muito profundo, de verdade mesmo. Bom, tem um segundo livro, tá? Dessa série, da Mila Gray, que conta a história de amor de Didi, que é a melhor amiga de Jess, mas ainda não foi publicado no Brasil. Eu mandei uma mensagem no Insta da editora Arqueiro e eles disseram que não há previsão para essa edição ser publicada no Brasil. E assim que eles tiverem previsão, vão publicar nas redes sociais deles. Bom, deixa seu curtir aí para me ajudar. Se você já leu esse romance e conhece alguns parecidos, deixa aqui embaixo para mim poder ler também. E compartilha com as suas amigas que também gostam de romance ou de cenas quentes, né? Bastante gente gosta de 50 tons de cinza, então vai gostar do Volta para mim por causa das cenas quentes e tudo mais. Bom, é isso. Beijo e até o próximo vídeo.